Fala, tropa! Eu sou a Bebel da Duobet e aqui você tem as melhores análises e os melhores palpites para o nosso domingão 8 de setembro. Bora conferir os jogos? Às 3h45 da tarde, pela fase de grupos da Liga das Nações da UEFA, a gente tem Portugal contra Escócia. Portugal é favorito para esse jogo, vai jogar em casa, mas ainda assim enfrenta um adversário difícil que é a Escócia. É um time que costuma marcar gols, mesmo fora de casa. Quando a gente dá uma olhada no último jogo da Liga das Nações que Portugal teve, que foi agora em setembro, contra a Croácia, acabou ficando 2-1 para Portugal. Portugal acabou ganhando da Croácia dentro de casa, mas ainda assim sofreu um gol. Acabou ficando 2-1 um jogo movimentado no quesito de gols. E quando a gente olha o último jogo da Escócia pela Liga das Nações, foi contra a Polônia, dentro de casa. A Escócia, mesmo em casa, acabou perdendo para a Polônia de 3-2, mas ainda assim conseguiu marcar 2 gols na Polônia. A gente espera que seja um jogo movimentado no quesito de gols, com Portugal tentando atacar, levando alguns contra-ataques e podendo até levar gols da Escócia. Portugal é favorito para esse jogo, mas pode acabar se complicando e está com uma odd de cerca de 1,20 a vitória de Portugal. Se você quiser pegar a vitória de Portugal e esperar ao vivo essa odd subir para dar uma valorizada, é uma boa opção, mas aqui a gente vai no mercado de gols. A gente espera que seja um jogo movimentado no quesito de gols. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1,21 para a gente colocar no boletim. Também às 3h45, pela fase de grupos da Liga das Nações da UEFA, a gente tem Croácia contra a Polônia. A Croácia tem um leve favoritismo para esse jogo, joga em casa, mas ainda assim enfrenta um adversário difícil, que é a Polônia, um adversário que costuma marcar gols mesmo fora de casa. Então, por conta disso, a gente está fora do mercado de resultados. Mas é um cenário interessante para gols. Quando a gente olha os últimos 5 jogos da Croácia, todos os jogos tiveram pelo menos 2 gols na partida. 2-1 contra Portugal, acabou perdendo de Portugal. Jogo pela Liga das Nações, agora em setembro, acabou ficando 2-1 o jogo, Depois 1-1, 2-2, 3-0, 2-1. E olhando os últimos 5 jogos da Polônia, 3-2, 1-1, 3-1, 2-1, 2-1. E quando a gente olha as últimas derrotas da Polônia, os jogos que ela perdeu, a gente vê que ainda assim ela conseguiu marcar um gol. 3-1, acabou perdendo para a Áustria, mas ainda assim conseguiu marcar um gol. E 2-1, acabou perdendo para a Holanda, um time extremamente forte, mas ainda assim conseguiu marcar um gol na Polônia. Então a gente espera que seja um jogo movimentado no quesito de gols, com a Croácia atacando, tentando pontuar em casa, mas levando contra-ataques da Polônia e podendo levar gols também. E por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1,24 para a gente colocar no boletim. Também às 3h45, pela fase de grupos da Liga das Nações da UEFA, a gente tem Suécia contra Estônia. A Suécia é favorita para esse jogo, joga em casa, só que o problema é a odd, tá com cerca de 1,10 para a vitória da Suécia. Se você quiser operar ao vivo e esperar essa odd subir um pouco mais para dar uma valorizada, é uma boa opção. A Suécia tem um ótimo aproveitamento dentro de casa. Quando a gente olha os últimos 5 jogos da Suécia em casa, foram 4 vitórias e só uma derrota contra a Sérvia. E olhando os últimos 5 jogos da Estônia fora de casa, foram 4 derrotas e 1 empate. Acabou ficando 1-1 no tempo regulamentar. Mas é um cenário interessante para gols. Se você quiser operar em gols, é uma boa opção também. Quando a gente olha os últimos 5 jogos da Suécia em casa, a gente vê que 4 dos últimos 5 jogos tiveram pelo menos 2 gols na partida. 3-0, 1-0, que sai um pouco do padrão, mas depois 2-1, 2-0, 3-1. E olhando os últimos 5 jogos da Estônia fora de casa, a gente vê que em todos eles tiveram pelo menos 2 gols na partida. 1-1, 4-0, 2-1, 5-1, 2-1. E olhando o último confronto direto entre eles, que aconteceu em janeiro desse ano, já faz um tempo, mas ainda assim acabou ficando 2-1 para a Suécia, na casa da Suécia, que também é o caso desse jogo.
A Suécia provavelmente vai ganhar esse jogo, é um time superior, um time muito ofensivo, principalmente dentro de casa, mas aqui a gente vai preferir o cenário de gols. A gente espera que seja um jogo movimentado no quesito de gols, com a Suécia atacando, marcando gols, podendo até levar contra-ataques da Estônia e até sofrer algum gol dentro de casa. Então, por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1,12 pra gente colocar no boletim. E por fim, também às 3h45 da tarde, pela fase de grupos da Liga das Nações da UEFA, a gente tem Suíça contra Espanha. A Espanha é favorita por esse jogo, mesmo jogando fora de casa, mas enfrenta um adversário difícil que é a Suíça quando joga dentro de casa. Quando a gente dá uma olhada nos últimos 5 jogos da Suíça, foram 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Ainda assim, a Suíça é um time que costuma jogar bem dentro de casa, um time que joga mais na retaguarda, aproveitando de contra-ataques, mas a Espanha tem um ótimo aproveitamento fora de casa. Quando a gente olha os últimos 5 jogos da Espanha, foram 3 vitórias e 2 empates. A Espanha conquistou o título da última Eurocopa, acabou jogando a final contra a França e conquistando o título, teve um ótimo aproveitamento na Eurocopa. Já a Suíça deu algumas tropeçadas na Eurocopa, mas enfrentou adversários difíceis, teve um empate contra a Alemanha na Eurocopa, depois empatou também contra a Escócia, mas ainda assim a Espanha, com o time que tem certo favoritismo para esse jogo. Lamine Yamal vai jogar, Dani Olmo, Álvaro Morata, então é um time superior tecnicamente comparado à Suíça e tem tudo para pelo menos conseguir empatar esse jogo fora de casa. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é Espanha ou empate, tá com uma odd de 1,18 para a gente colocar no boletim. E esse é o nosso bilhete montado na Sportingbet. Jogo de Portugal contra a Escócia, mais de 1,5 gols, com uma odd de 1,21. Jogo da Croácia contra a Polônia, mais de 1,5 gols, com uma odd de 1,24. Jogo da Suécia contra a Estônia, mais de 1,5 gols, com uma odd de 1,12. E Espanha ou empate, com uma odd de 1,18, totalizando uma odd de 1,98, para a gente pelo menos tentar dobrar o nosso investimento, ou perto disso, com menos riscos e sempre fazendo gestão de banca. Então é isso, tropa! O link do bilhete está aqui na descrição do vídeo e se você gostou do nosso conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque todos os dias tem os melhores palpites aqui para vocês. Deixe nos comentários os palpites de vocês para os jogos de hoje e bora tentar buscar o green. Vem com a Duobet!